Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 49. E nós adentramos, por assim dizer, neste capítulo, lendo os 6 primeiros versículos. Então, Isaías 49, de 1 a 6. E nós vamos entrar também, como nós veremos na nossa introdução, num novo trecho de Isaías, né? Numa perícope nova, ou seja, num trecho que trata de um assunto que Isaías já houvera dado pistas dele, mas agora, deste capítulo 49 até o 53, ele vai falar bastante deste tema que nós introduziremos agora em Isaías 49. Introduziremos de forma mais profunda, né? Como eu disse, esse tema já foi tratado anteriormente, mas de forma bem breve, e agora começa a ganhar contornos mais robustos, mais profundos. E esse tema, como está aí no capítulo 49, está aí, é o servo do Senhor, a luz dos gentios. Então, eu farei a leitura. E os irmãos acompanhem, então, por favor. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mãe me escondeu. Da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: Tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Irmãos, nós já oramos, né? Nossa irmã Rosinha orou a Deus por nós, para que Ele nos ajude, nos ensine neste estudo, por meio desse estudo bíblico. E nós passamos então ao estudo, anunciando então essa nova grande sessão. Nós terminamos a sessão que tratava da libertação que Deus promoveria a Israel lá do cativeiro babilônico, trazendo novamente para Canaã, a terra prometida, por meio de Ciro. A gente viu isso por muitas quintas-feiras, né? Agora, nós abrimos outra grande sessão, que vai do capítulo 49 até o 55:13, tá? Essa grande sessão. E o tema dessa grande sessão é a grande libertação. Se vocês se lembram, o tema da sessão anterior era também a grande libertação. Então, nós temos 2 grandes temas com 2 grandes perícopes, trechos da Bíblia com o mesmo tema, para essas 2 grandes partes ou porções que nós, uma já estudamos e a outra começamos agora. Por quê? Porque, de fato, Deus operou uma grande libertação quando foi, por meio de Ciro, libertar o povo do cativeiro babilônico. Agora, Deus fará outra grande libertação, só que um tipo diferente, de uma esfera diferente, de uma esfera espiritual. Lembra que nós falamos que Israel tem 2 problemas? Um é o problema político geográfico deles. Eles estão cativos e estão longe da terra prometida. Deus vai resolver esse problema por meio daquele servo chamado Ciro. Só que o problema de Israel não se resolveria apenas, aquele grande problema que a gente vai falar qual é, como a gente já viu aqui, não se resolveria apenas por uma mudança geográfica, levar Israel de um lado para o outro, geograficamente. O outro grande problema era espiritual, era o pecado. E Deus precisa tratar disso, ok? Então, se por um lado Deus vai providenciar uma grande libertação político-geográfica, por outro, Ele providenciaria uma grande libertação espiritual.
E é disso que trata esse grande trecho de 49:1, que começamos agora, né? Até o 55:13. Tá? Certo? Deu para entender direitinho? Aqui a grande libertação tem outra natureza. É de natureza espiritual. Certo? Vamos lá? Introdução. Uma vez que a libertação do cativeiro babilônico já está decretada, olha aí o 48:20. Olha aí, sair da Babilônia. A ideia de Deus, o cativeiro nem tinha acontecido ainda, né? Lembra que Isaías fala da parte de Deus antes de Israel ir para o cativeiro. Só que aqui já está tão certo que Deus vai livrá-los que já tem uma ordem para sair de lá. Sair da Babilônia, fugir de entre os caldeus e anunciar isto com voz de júbilo, com alegria. Proclamai e levai-o até o fim da terra, dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Aqui a remissão é política geográfica. Então, sair da Babilônia. Então, já estava tão certo que Deus faria isso, que ele já estava dando ordem já. Então, uma vez que a libertação do cativeiro já está decretada, como algo presente, sair da Babilônia, é certo que acontecerá. Através do servo chamado Ciro, nós vimos lá no 45, Ciro, meu servo, a quem levanto para ser o meu agente de salvação política, certo? Militar. Agora, o grande servo se anuncia como aquele que foi designado para uma obra muito maior e para uma libertação incomparável. Então veja, no capítulo 49, aparece um servo também. Ciro, ele é chamado servo. Lembra os capítulos que a gente viu? José, de Ciro falando, meu servo Ciro. Ele é chamado servo também. Só que nós vamos ver que esse servo que se apresenta no capítulo 49 é outro servo, não pode ser Ciro. A gente vai entender por quê. Mas nós veremos que não é Ciro, é outra pessoa, por meio de quem Deus vai operar uma libertação, não da mesma natureza que Ciro operaria, que era militar, mas uma libertação, como a gente disse no início, espiritual. Tá certo? Ok? Vamos lá. Esse servo que é apresentado aqui no capítulo 49, que já foi feita menção dele em alguns outros lugares, nós vamos passar por alguns desses lugares no livro de Isaías, mas esse servo, que já foi anunciado anteriormente, em 42:1-6 mesmo, ele é anunciado, só que de maneira muito rápida. Agora nós vamos ver um desenvolvimento maior acerca desse servo, vamos conhecer ele melhor. Tem uma missão não só para com os gentios, mas primeiramente para com Israel, visto a situação que se encontra Israel. É muito importante a gente lembrar a situação de Israel no capítulo 48, o capítulo anterior a esse aqui. Lembra que Israel foi chamado para ser o servo de Yahvé, lembra? Esse termo, né, essa designação servo acontece muito em Isaías. Ciro é chamado de servo, Israel é chamado de servo. Só que qual é o problema de Israel? Ele é um servo o quê? Lembram-se? Ele é um servo surdo, cego, mudo, é um servo incapaz de proclamar a glória de Deus, de honrar a Deus, lembram-se? É um servo que não ouve. Olha o capítulo 42, só 48 melhor. Olha só, é um servo que é obstinado, tem dura serviço. Olha o versículo 4 do 48. Porque eu sabia, está falando para Israel, eu sabia que era obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro. Tá vendo? Olha lá. Ele não ouve, olha o versículo 6, o servo Israel. Já o tens ouvido, olha para tudo isto, porventura não admites. Então a ideia de dificuldade de admitir que Deus é Deus. Versículo 8, tu nem as ouviste, nem as conheceste, tampouco você abriu o seu ouvido. Aí olha só, o versículo de número o 18, olha aí. Israel, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos. Então, tá vendo esse servo não ouve, não admite. Esse servo é um servo que chama pelo nome Israel, mas não conhece a Deus, não vive para Deus. Então, irmãos, veja, Israel está com um problema sério. E este servo que é apresentado no capítulo 49, ele é chamado por Deus para resolver primeiramente o problema de Israel. Israel está cego, surdo, incapaz. E é esse servo que vai redimir Israel. Tanto que no capítulo 49, que nós temos diante de nós aí, que nós lemos, olha só o que diz. O versículo de número
Olha aqui, deixa eu me ver. Aqui, ó. Mas agora, versículo 5 do 49. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel. Então, esse servo, ele foi chamado para acertar, para redimir Israel. Então, a gente já vê de cara aqui que esse servo não pode ser Israel. Embora Israel é chamado de servo algumas vezes em Isaías, não pode ser Israel servo do 49. Por que não pode ser? Porque Israel não pode redimir Israel, ele mesmo. Ele não pode salvar ele mesmo. Ele precisa que alguém o salve. Deu para entender? Então, esse servo a gente vai ver que não pode ser Ciro. Esse servo não pode ser Israel, porque esse servo é chamado para redimir Israel. Então, Israel não tem condição de redimir ele mesmo. Ele precisa de uma ajuda. Ok? Então, algo a se notar aqui é que o primeiro cântico do servo, desse servo que começa no capítulo 49, é acerca do servo. É interessante, irmãos, que o primeiro cântico é esse aqui, né? O 42, 1:6. A gente não vai abrir lá, mas a ideia é que no primeiro cântico do servo, o servo ele é apresentado pelo Senhor. Nesse segundo cântico, esse é o segundo cântico do servo. Isaías é conhecido também pelo livro que tem os cânticos do servo, que falam do servo de Yahvé. No primeiro cântico, 42, o Senhor fala do seu servo. Nesse segundo cântico que está aí, 49, 1:6, no qual nós estamos, que é o nosso texto, o servo fala dele mesmo. É uma autobiografia do servo. O primeiro cântico, então, no 42, é uma biografia do servo. É alguém falando dele, da missão dele. Agora, o servo fala dele mesmo. Certo? Então, é uma autobiografia esse segundo cântico. Tá? Assim, esse cântico é um duplo testemunho do servo para uma audiência mundial. A gente vai entender duplo testemunho. Então, o tema nosso dessa sessão é esse aqui. A dupla tarefa do servo. Israel e o mundo. Ele é chamado para redimir Israel e para salvar o mundo. Ele tem uma dupla missão, esse servo do 49. Ok? Eu já adianto aqui. É por isso que ele não pode ser Ciro. Lembra que eu falei que esse servo não pode ser Ciro, embora Ciro seja chamado de servo? Não pode ser Ciro. Por quê? Porque Ciro é chamado para restaurar Israel, mas não o mundo. Esse servo é outra pessoa. Então ele não pode ser Ciro, ele não pode ser Israel, porque Israel não pode salvar ele mesmo. Ele tem que ser outra pessoa. Tá dando para entender? Tá dando aí para acompanhar? Então, esse servo tem uma dupla tarefa: redimir Israel e salvar o mundo. Olha a nossa estrutura de 1-6 aí de Isaías 49. O primeiro testemunho é acerca do que o servo dá dele mesmo. Lembra que esse cântico é uma autobiografia. O servo está falando dele mesmo. Ele está dando testemunho dele mesmo. Quem que ele é, o que ele fará. O primeiro testemunho. O servo é chamado... O servo chama o mundo a ouvi-lo. E o servo descreve ele mesmo como alguém separado e chamado Israel. O servo está falando dele. O segundo testemunho do servo. Ele fala do seu desânimo e do antídoto para isso. Ele fala de ser preparado e comissionado para remir Israel, e ele também fala dele mesmo que ele é a salvação do mundo, citando o próprio Deus. O Senhor me disse que me faria salvador ou salvação. Então, essa estrutura é o testemunho do servo, 2 testemunhos, que são divididos aí como nós vimos. O primeiro e o segundo testemunho do servo que ele dá dele mesmo. Tá dando para entender mesmo? Alguma dúvida até aqui? Isso aqui é importante para a gente entrar. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos ver primeiro o primeiro testemunho, de 1-3. Alguém lê, por favor? Ouvi-me terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vê aqui no versículo 1 é que o servo, ele conclama a audiência mundial para ouvi-lo. Olha aí o versículo 1. Ouvi-me terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. Então esse servo é enviado a falar não só a Israel,
mas às terras longínquas, a todos os povos. Então, esse servo vai trazer a palavra do Senhor a todos os povos, não só Israel. A gente vai ver que esse servo não pode ser Isaías, porque o livro é de Isaías. E, obviamente, Isaías fala dele no livro dele. Mas por que esse servo não pode ser Isaías? Porque Isaías teve um ministério limitado geograficamente. Ele falou à casa de Judá. E falou, sim, algumas coisas a Israel. Mas ele não falou às nações de toda a terra. Ele não foi o testemunho glorioso. E outra coisa, nós vamos ver, já adiantando, que não pode ser Isaías, porque o texto diz que esse servo é a salvação de Deus. É a salvação de Deus. Olha só o versículo 6 no final. Para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Veja, seria prepotência demais Isaías ou qualquer outro profeta dizer dele mesmo que ele é a salvação de todas as terras. Isaías não ousaria dizer isso. Ele é apenas um homem de lábios. Ele precisou ser redimido também. Então, olha só, é interessante. A gente está aos poucos vendo quem que esse servo não é. Ele não é Ciro. Ele não é Israel, o povo, a ideia de coletivo. E ele também não pode ser Isaías. Porque Isaías não é a salvação para todos os povos. Ok? Ao contrário disso, Isaías precisava ser salvo. Porque ele era um homem de lábios impuros. Tá dando para entender, então? Vamos lá. Aí continua. Olha só, esse servo, então, diz assim, o chamado dele é para que a audiência mundial o escute, como a gente viu aí. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. A ideia aqui do ouvir-me é um verbo que está aqui no hebraico, que é a ideia de reivindicação de ser ouvido. Aqui é a ideia de que alguém que está dizendo com autoridade. Então, veja, esse servo vai ganhando nuances aqui. Esse servo vai ganhando contornos. Esse servo, ele tem autoridade para dizer, ouvi-me. Veja que ele é diferente de qualquer outro profeta antes. Por que ele é diferente de outro profeta? Porque os profetas iam ao povo e diziam assim, ouvi a palavra, não era o chamado do profeta? Israel, ouvi a palavra do Senhor, não é? Só que esse profeta diz assim, ouvi-me, a mim. Que autoridade é essa? Que profeta teria uma autoridade dessa? Porque todos os profetas disseram, ouvi a palavra do Senhor. Mas esse profeta é diferente. Ele diz assim, ouvi a mim. Ouvi-me. Então ele tem uma autoridade maior do que qualquer outro profeta. Então ele é mais do que um profeta. Ok? Vamos lá? Olha só. Continuando. Vimos, né? Terras do mar e vós, povos de longe, escutai. Então veja que esse profeta não fala só para Israel, como nós falamos, mas fala para uma audiência mundial, uma audiência, de fato, de todos os povos. Agora vamos para a segunda parte aqui, uma vez que isso está estabelecido. Esse servo, ele é separado e chamado Israel. Olha só o versículo 1, na segunda parte. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Esse versículo é lindo. Isso aqui é maravilhoso. Fez-me como flecha polida e me guardou na sua aljava. Então veja que esse servo, ele é chamado e separado. A ideia de o Senhor me chamou, a ideia de chamada aqui é para exercer uma função, para ser estabelecido em uma posição. Essa é a ideia aqui. É um chamado com um propósito. O chamado para realizar algo. Certo? E aí diz mais, ele me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. A ideia aqui é que desde o ventre da minha mãe, ele tinha o meu nome em mente. Não tem como fugir aqui do Senhor Jesus Cristo, não. Quando no ventre de Maria, o anjo disse, o menino disse a José, o menino se chamará Jesus. Olha, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome.
Então isso se cumpre em Cristo. E é interessante o papel da mãe desse servo. Como o Antigo Testamento fala da mãe que ganha destaque. Eu queria que vocês me ajudassem. Olha o 7,14, Isaías 7,14. Eu vou pedir aqui ao Caio, para abrir, Caio, em Gênesis 3,15, e o licenciado Mateus para abrir no Salmo 22, 9 e 10. Olha como dá as profecias acerca desse servo futuro, dá ênfase à mãe dele. Olha só, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará Emanuel. Veja, a virgem, que seria a mãe daquele que seria chamado Emanuel. Então, uma ênfase na mãe, certo? Aquela virgem que dará luz. Agora, Gênesis 3,15, lá na promessa antes disso. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. Um destaque novamente na mulher e no seu descendente. É o descendente que vai destruir, aquele descendente específico da mulher, que vai destruir a cabeça da semana. Mas veja novamente a ênfase nesse prometido com relação à sua mãe, quem há de gerá-lo, a mulher. E agora veja Salmo 22, 9 e 10. Tu és quem me fez nascer. Me preservaste estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Veja, no seio de minha mãe, no ventre de minha mãe. Esse é um salmo messiânico, o Salmo 22. Então perceba como esse servo começa a ganhar contornos e veja como ele aponta para aquele que há de nascer da virgem, de uma mulher que há de fato de ser ali o que havia sido prometido. Então, irmãos, esse aqui é muito importante no texto. O servo vai dando contornos e nós vamos fazendo associações com quem ele é. Porque Maria tem um destaque, muito mais do que José. Porque Jesus não era filho de José, mas era filho de Maria. E por isso que as profecias dão ênfase à mulher, aquela que há de ter o filho, o ventre, o seio da mãe. Isso aqui é magnífico. Como isso se cumpre em Cristo. E aí veja, aí no seu nascimento virginal, no milagre do nascimento virginal de Cristo. E aí veja, mais ainda, versículo 2, agora vamos ver, esse servo é separado, e ele começa a ganhar, irmãos, aqui, o preparo para exercer a sua função. Olha aí, alguém lê o 2, por favor. Ele fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão ele me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua alçada. Alguns estudiosos usam esse versículo também, o início dele, para dizer que, como nós já falamos antes, mas para dar ainda mais fundamento, para dizer que o servo não pode ser Ciro. Esse servo não pode ser Ciro. Por quê? Porque a arma desse servo é a boca dele. Quando Ciro, o rei da Pérsia, é chamado por Deus para destruir a Babilônia, ele não faz isso com a boca dele, ele faz isso com um poderio militar, bélico. Mas este servo, a arma dele é a boca, é a sua palavra. É com a sua palavra que ele vai conquistar. É com a sua palavra que ele vai condenar. É a palavra que sai da boca dele. Então isso é muito interessante isso. A arma dele é a boca. E ele aqui, veja só, a boca dele, Deus fez dela uma espada aguda. E uma flecha polida. A ideia de espada aguda é a espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes é uma espada que corta dos 2 lados. É uma espada que ela é preparada para a batalha e ela fere dos 2 lados. Então, pense só na palavra de Cristo, que salva e condena, que não volta para ele vazia, a palavra de Deus não volta para ele vazia. Lembra como Cristo, ele pronunciava, a gente tem visto isso no Evangelho de João, Cristo, ele pronuncia a sua palavra e uns rejeitam e outros creem. Então, a espada que corta de 2 lados, que fere a terra e que salva o homem. Ela faz as 2 coisas. Então, o Senhor fez da boca dele uma espada aguda, uma espada de 2 gumes e uma flecha polida. A ideia aí de fez-me uma flecha polida. A ideia de flecha polida é uma flecha, irmãos, que é, obviamente, como está aí, bem polida,
nas suas imperfeições, acertada a ponta da flecha, que de uma maneira tal que quando o arqueiro, quem a manuseia a lança, ela não é desviada do rumo, do ponto para acertar o objetivo. Então ela permanece firme no trajeto, porque ela é bem polida. Então a ideia de eficácia, a minha boca é eficaz, como uma flecha polida, uma flecha que foi preparada para ser lançada e não se desviar do alvo. Essa é a ideia. Então espada e flecha, o Senhor fez a minha boca como uma espada aguda e como uma flecha polida. Outra questão importante aqui, amados, olha só que maravilha isso aqui, é que a espada é uma arma para a batalha de perto e a flecha para de longe. Isso aqui é magnífico. A espada é a arma que está na mão. É a arma para perto. Mas a flecha é a arma para longe. Então, esse servo, ele tem um poder, ele é poderoso para vencer a batalha perto dele e longe, para alcançar os pertos e os que estão longe. Não tem como não pensar no Messias. Porque Cristo, ele salva os seus em Jerusalém e depois os gentios. Porque a flecha é a palavra dele. E a espada também. Isso aqui é magnífico. E aí veja mais. A ideia, isso aqui é muito bonito, a ideia de me guardou e me escondeu. Olha aí, na sombra da sua mão me escondeu, a espada que fica a mão, né? E na sua aljava me guardou. A ideia aqui, irmãos, é poderosa. O Senhor, o servo está falando dele mesmo, que o Senhor o preparou para a batalha, fazendo da boca dele uma flecha, uma espada eficaz. Mas o Senhor, ele tem intimidade com esse servo, a ideia de guardar. A ideia de ser dele, quando você guarda algo. A ideia de intimidade, de algo pessoal. E aqui também a ideia de preservar aquele servo, aquela arma, digamos assim, né? Para um momento oportuno. A ideia de ser guardado. Então, por exemplo, os primeiros anos de Jesus Cristo. Né? Ele foi guardado até o início do ministério público. Era a espada à sombra. Isso aqui é poderoso. E a flecha na aljava. A aljava é aquela bolsa, né, que o arqueiro tem de onde tira a flecha. Então, Cristo, o Messias, era essa flecha guardada para o momento certo. Paulo vai dizer em Gálatas, né, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, no tempo específico, como uma flecha guardada para o momento certo. Isso aqui é poderoso. A ideia de guardado. Então, até então, lembra-se que o ministério público de Jesus, ele começa, né? Até então, os homens não davam atenção a ele. Lembra de como ele é desprezado na sua terra? Ele diz, olha, conhecemos o seu pai, que eles imaginavam ser José, né? E a sua mãe, ele é uma pessoa comum, parece uma pessoa que está destinada a algo comum, só que ele estava guardado no momento certo. Isso aqui é poderoso sobre o Senhor Jesus Cristo. Não tem como nós não nos maravilharmos com essas coisas escritas sobre ele há tanto tempo atrás e cumpridas dele de forma tão perfeita. E vamos lá, vamos continuar. Olha aí, versículo 3. E me disse, tudo isso é o que o Senhor está dizendo ao seu servo. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem eu hei de ser glorificado. Essa aqui é a última parte ali, né, que a gente está aqui, ó, nessa parte. Então a gente viu que o servo é separado, né, como uma espada guardada à sombra, como uma flecha guardada na aljava, ele é separado, e ele é chamado ou mencionado Israel. E aí alguns teólogos vão olhar para isso, alguns estudiosos vão dizer assim, então o servo é Israel, é o coletivo de Israel, porque o texto parece chamar o servo de Israel. Então, está falando de quem? De um indivíduo ou da nação de Israel, do coletivo? Irmãos, como a gente viu, não pode ser Israel o coletivo. Por que não pode ser Israel o coletivo? Porque Israel não pode redimir Israel. Alguém tem que... O doente não pode curar o doente. Quem cura o doente é o médico. Por isso que o negócio de autoajuda é algo que não tem como entrar, né? É uma contradição. Autoajuda. Eu vou me autoajudar. Se eu preciso de ajuda, logo não posso me autoajudar. Porque se eu me autoajudo, eu não preciso de ajuda, gente. Não existe autoajuda. Autoajuda?
Você precisa de ajuda. E alguém de fora. Não pode ser você. Né? Se você ter forças para te ajudar, você nunca precisou de ajuda. É porque você tem capacidade. Então a ideia é de que Israel não pode remir Israel. Jacó não pode trazer de volta Jacó. É preciso que seja um terceiro que faça isso. Daí nós vemos que não pode ser Israel. Mas por que cita Israel então? Essa é a questão. Por que está citando Israel? Porque Israel, meus irmãos, é um nome que se dá ao servo. Lembra que a gente está falando? Isaías fala muito disso. A gente já viu nos capítulos que a gente passou por eles. Que Israel era o servo de Deus que não cumpriu com esta missão. Lembra? Até porque antes de Israel ser um nome coletivo para uma nação, ele foi nome de um indivíduo. Lembra? Jacó, a quem Deus chamou? Israel. E depois o nome Israel do indivíduo foi dado ao coletivo. Mas antes ele era o nome de um indivíduo. De alguém que Deus separou para servi-lo. E posteriormente a sua descendência também deveria servi-lo. Também deveria ser Israel. Mas eles não merecem esse nome. Quer ver a prova disso? Vamos voltar para o capítulo 48. Olha aí, versículo 1. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel. Certo? Está falando do povo, coletivo. E saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. O que está dizendo aqui de outra forma? Vocês não merecem o nome que tem. Porque vocês dizem confessar a Deus, mas vocês não confessam. Daí o nome de vocês, Israel, vocês se chamam Israel, mas vocês não me adoram em verdade e justiça. Então vocês não merecem esse nome. Está vendo a ideia? Então o que Deus faz agora aqui em Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 3? Ele pega o nome e dá um servo que honra. Ele está chamando esse servo que ele separou desde o nascimento, que ele está preparando um momento específico, ele dá a esse servo o nome Israel. Então o nome Israel a esse servo cabe. Porque ele vai cumprir tudo o que Israel não cumpriu. É nele que Deus será glorificado. Lembra, a gente viu isso. Desde que Deus separou os israelitas, desde que os chamou em Abraão, Isaac e Jacó, os chamou para proclamarem a glória de Deus entre as nações, e eles falharam. Falharam terrivelmente. Mas agora esse servo não falhará, por isso ele merece o nome. Por isso o título é dado a ele. O meu servo, tu és Israel. Tu és o verdadeiro Israel, onde eu sou glorificado. Deu para entender? Isso aqui é poderoso. Tu és o meu servo. O ponto aqui é no serviço que esse indivíduo presta. Por isso ele merece o nome de Israel. O que a nação não merece. Porque a nação não serve a Deus nem em verdade nem em justiça. Ok? E aí veja. Mais ainda. Por quem eu hei de ser glorificado. Ou seja, eu mostrarei todo o meu esplendor. É nesse servo que Deus há de ser glorificado. Irmãos, novamente, não pode ser Israel, a nação, porque a nação faz tudo menos glorificar a Deus. Nós vimos lá que eles estão longe de Deus, que eles adoram ídolos, é por isso que eles vão para o cativeiro. Qual é o pecado deles? Como é que eles estão glorificando a Deus? Como é que Deus vai falar, em vocês eu vou ser glorificado? É claro que é em outra pessoa. É claro que é outro servo. Eu nele hei de ser glorificado, ou mostrarei nele o meu esplendor. Lembra de quem foi dito lá no Evangelho de João? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória. Deus foi visto no servo encarnado. Nele, o servo encarnado, a glória de Deus se revelou. E aí da ideia de, eu mostrarei nele o meu esplendor. Depois Paulo vai dizer assim, ele é a exata expressão do ser de Deus. Nele reside toda a plenitude da divindade. Essa ideia, esse servo vai revelar a minha glória, quem eu sou. Isso é poderoso. Vamos lá, tudo bem até aqui? Tranquilos? Então esse servo está falando dele, já falou que ele primeiramente, nessa autobiografia, chama todo mundo para ouvi-lo, mas ele é um profeta diferente, ele não é um profeta qualquer, porque ele tem autoridade. Ele fala como se fosse o próprio Deus. Ele não fala da parte de Deus. Ele fala como se fosse o próprio Deus. Ouvi-me, a mim. Depois esse servo diz ser ele separado desde o ventre materno e preparado para uma função. O Senhor me fez como uma espada de 2 gumes e uma flecha polida.
Então o Senhor está preparando, separando ele, guardando ele. Ter uma intimidade. Lembra, que eu lembrei aqui agora, irmãos, de João, quando a gente está pregando em João, diz lá que o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra feria a terra, e os homens se dividiam por causa da sua palavra, e a Bíblia diz que ninguém lhe punha as mãos, porque não era chegada a sua hora. Lembra a ideia de guardar? Ele era guardado até a hora. Deus o guardava, ninguém colocou nele, eles queriam prendê-lo, mas ninguém colocou nele a mão. A ideia da flecha guardada, da espada à sombra, de Deus protegendo o seu servo até o momento oportuno, até o momento de Deus o entregar para a salvação de Israel, o verdadeiro Israel. Essa é a ideia. Então o servo está falando tudo isso dele, que ele é o Israel verdadeiro. Que o Senhor disse a ele: tu és o meu servo Israel. Tudo que Israel não foi capaz de fazer por causa dos seus pecados, esse servo faria. Daí o título caiu muito bem a ele: tu és Israel. Ok? Vamos para o segundo testemunho? Olha aí. O segundo testemunho do servo. Só que agora a coisa fica mais... Se não tinha... Como é que a gente pensa que não vai melhorar, né? Em termos da maravilhosa profecia aqui, esse canto do servo, esse autotestemunho, esse testemunho próprio do servo, essa autobiografia. O servo vai dizer agora, vai falar acerca do seu desânimo e do antídoto para ele. Olha só, alguém lê para mim o versículo de número 4. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado inutilmente, gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Olha só isso aqui. O servo continua dando ao testemunho. Agora, ele disse como o Senhor preparou. E ele vai falar um pouco agora da sua missão, de como ele se sentiu enquanto fazia isso. Então ele diz assim: eu mesmo disse, o servo dando testemunho dele mesmo, aquela autobiografia, né? Debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Aqui você percebe que o servo está se revelando aqui como cansado, né? Cansado de fazer o que ele está fazendo, porque ele não vê fruto, certo? E embora ele tenha se esforçado ao extremo, ele parece não ter alcançado nada. Né? E é interessante aqui, olha, veja só. Se o servo descrito nessa passagem é mais que humano, porque ele não diz ouvi a palavra do Senhor, mas ele diz ouvi-me, como se ele fosse o próprio Deus. Então esse servo, ele é mais do que humano. A autoridade dele é mais do que humana. Mas ao mesmo tempo, se ele é descrito mais do que um homem, ele não é menos que um homem. E aqui nós vemos a humanidade do servo. É engraçado, né? Porque a gente está vendo os primeiros versículos, a gente olha para esse servo, que é como uma flecha polida, com uma espada de 2 gumes, e você fala: que servo poderoso. De quem é esse indivíduo? Que ele tem o nome de Israel. Ele cumpre o que... Quem que é esse indivíduo? Ele parece mais do que um homem. Sim, ele é mais do que um homem, mas não é menos que um homem. E aí esse versículo 4 mostra a humanidade do servo, que ele se cansa. Cansaço é coisa dos homens. E veja que é interessante aqui que cansaço não é pecado. Quando você está cansado de ver impiedade ao seu redor, isso não é pecado. Isso é um sentimento dos santos. Quando você olha ao seu redor e só vê pecado. Quando você tenta fazer o que é certo e você vê ao seu redor as pessoas fazendo o que é errado. Isso é o lamento do servo. Essa ideia aqui. Pense só em Cristo. Na cruz. O que aparentemente ele ganhou? Veja. Não quer dizer que ele não soubesse o que estava fazendo. E muito mais ainda que ele não confiasse em Deus. Não vamos ver que ele confiava, tanto que o versículo 4 diz isso, que ele confiava. Mas a ideia é que o que aparentemente o servo ganhou na cruz, lá quando ele estava sendo crucificado, aparentemente nada. Então essas palavras cabem muito bem àquele servo crucificado. Olha, todo o meu trabalho tem sido debalde, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Os apóstolos o deixaram, lembra? Todos o abandonaram. Não parece? A ideia do cansaço do servo. Então, aqui a ideia de frustração e senso de futilidade, tão familiar de quem habita na carne.
Jesus carregou isso, irmão. Isso é um mistério, né? O Deus homem, que é Cristo, ter carregado o fardo da carne. A ideia da carne é a seguinte, de ter sentimentos humanos, porque ele era um homem, como eu e você. Então ele se sentiu cansado muitas vezes. Ele se sentiu desanimado em ver a impiedade ao redor dele, entendeu? Isso é um mistério, não? Mas ele era 100% homem, como eu e você, quando nós desanimamos, em termos de ver a impiedade, quando nós, de fato, vemos a piedade e não nos conformamos. Então, isso aqui é a humanidade de Cristo. Tá? Como ele compartilhou da sua humanidade de nós. Então, veja que Deus, lembra, Jesus era muito mais do que um homem, mas não menos que um homem. Ele era Deus, mas ele era homem. Ele é Deus e é homem. Homem, como eu e você. Sem pecado. Mas como eu e você. E tinha sentimentos também. Isso aqui é poderosíssimo. Como descreve bem o nosso Salvador aqui, o servo do 49, do capítulo 49. Mas vamos lá mais, vamos andar. Agora veja, ó, irmãos, esse sentimento, a princípio, de frustração, de senso de futilidade, ele é o primeiro pensamento, mas não é o último. Veja, é um primeiro pensamento do servo. Debalde trabalhei, de maneira vã e inútil me esforcei. Esse é um primeiro pensamento do servo, mas não é o último. Qual que é o último? É o que está logo em seguida. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. O todavia aqui é uma partícula no hebraico que significa certamente. Então a ideia do servo, enquanto ele sofre pela missão que o Senhor deu a ele, enquanto ele faz essa missão, cumpre essa missão, ele sofre, mas ele não deixa de confiar. Certamente, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Então a ideia aqui, meus irmãos, é que o servo, veja como o servo é perfeito, esse servo, esse aqui. Ele reconhece que o Senhor e não ele é que tem que decidir a sua recompensa. Ele não se deixa, em última instância, levar pelas impressões. Pode ser um primeiro pensamento desse servo, aquelas primeiras impressões de que ele tem trabalhado inutilmente, mas ele não se deixa vencer por elas. Ele vai ao Senhor. Isso aqui é muito bonito. Ele vai ao Senhor. Ele diz, o meu direito, todavia, embora eu tenha esse senso de frustração, essa dificuldade das pessoas ao meu redor, pecadoras, enquanto eu faço a obra do meu Senhor, todavia, o meu direito está perante o Senhor. A minha recompensa Ele dará. Então, o antídoto do desânimo para o servo é a confiança em Deus e em sua sabedoria. Deus fará justiça ao meu trabalho, diz o servo. Eu estou aqui, né? Absorvido aqui. Que o pastor quase... Diga lá. É legal que o 3 tá tudo, né? Ele verá o fruto do seu penoso Trabalho de sal ficará satisfeito. Perfeito. É isso mesmo. É disso que está falando aqui. Essa ideia dessa tensão de um penoso trabalho, que traz um senso de frustração, porque o servo é homem. Ele é mais do que homem, mas não é menos. Ele é homem também. Ele tem um senso de dificuldade, ele sofre enquanto ele faz, mas ele confia, ele espera em Deus, ele sabe que Deus, o Senhor, não o frustrará. Então, isso aqui é bem lembrada. Você fez associação como uma teóloga aí, viu? Você pegou direitinho e juntou as peças muito bem, Isabela. Então veja, aqui a ideia de que o servo se afasta de sua percepção e se apoia no Deus que lhe chamou e lhe designou. Então a ideia de que esse servo, ele embora tenha toda a dificuldade enquanto faz a sua obra, todo o peso disso, ele não se deixa convencer pelas impressões, ele não se deixa ser tomado pelas impressões, mas ele vai a Deus, ele confia em Deus, que o separou. Lembra do início? Ele me separou desde o ventre. Antes, lá no ventre, ele designou meu nome. E me disse, tu és meu servo, tu és Israel. Eu farei você como uma espada e como uma flecha. Então a ideia é que no desânimo do servo, ele lembrou-se da palavra do Senhor sobre ele. E ele se animou. A gente vai ver que isso tem, no final, a gente vai ver que isso tem implicações maravilhosas para nós. Nós também andamos às vezes desanimados. Mas nós temos que tirar os olhos de nós
e colocarmos o que Deus diz e nos promete. Essa é a chave para o ânimo, quando tudo parece nos desanimar. É colocar a mente na palavra de Deus, nas suas promessas, como o servo fez. O servo fez isso. Ele olhou além. Ele não ficou olhando para toda a frustração, aparente frustração ao redor. Ele colocou os olhos em Deus e no que Deus tinha dito acerca dele. Isso fortaleceu. Isso é poderosíssimo. Vamos para o final? Olha aí, caminhando para o final. O servo preparado e comissionado para Israel. Olha, se o antigo... Veja só, versículo de número 5. Mas agora diz o Senhor. Então vem a palavra do Senhor, certo? Mas agora diz o Senhor, é a palavra do Senhor ao servo. Então veja, se o antídoto do servo é colocar a sua confiança no Senhor, o Senhor é a minha força, é que vai... diante do Senhor está a minha recompensa. Então o servo confia no Senhor, certo? O antídoto do servo é confiar no Senhor. E o antídoto do Senhor para a situação do servo? E o antídoto do Senhor para a situação do seu servo? É a sua palavra. Então, quando o servo está desanimado, digamos assim, o que o Senhor faz? Ele traz a sua palavra para fortalecer o seu servo. Essa é a ideia aqui. Olha aí, versículo número 5. Mas agora diz o Senhor, que me formou... É interessante o contraste, né? Olha o contraste aí do versículo 4. Como é que começa o versículo 4? Eu mesmo disse, certo? O versículo 5 começa como? Está vendo o contraste? O que eu digo, o que eu acho, o que eu penso, com o que Deus diz, com o que Ele estabelece. O que tem que prevalecer? O que eu acho, o que eu digo ou o que Deus diz? O servo, ele não permitiu ficar frustrado naquilo que ele entendia, mas ele colocou a palavra do Senhor. Ele se fortaleceu pela palavra do Senhor. Essa é a ideia aqui. Então veja, mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo. Na ideia de um propósito estabelecido, como a gente já viu, modelado para uma efetividade. E é interessante que a frustração do servo é resolvido pelo apoio que o Senhor lhe dá, que o seu Senhor lhe dá. Porque, lembra, ele acha que, ele fala inútil e vãmente eu me esforcei, não é? Mas aí o Senhor disse que me separou para ser o meu servo. A ideia aqui, irmãos, é que o trabalho do servo envolve dificuldade. E quando o servo lembra do que Deus disse a ele, o seu Senhor, ele se anima. Tá, deu para entender? Por exemplo, você tem problemas e dificuldades na vida porque você é um cristão. Aí você começa a enfraquecer. Mas você lembra que Deus disse que ser cristão envolve isso. Dificuldades e provações. Aí você se anima. Porque Deus disse que seria assim mesmo. Então não tem nada estranho acontecendo com você. Está acontecendo com você o que Deus disse que aconteceria. Então você diz, Deus é verdadeiro. Deus é fiel. Ele disse que aconteceria. E está acontecendo. Então eu posso me fortalecer. Essa é a ideia quanto ao servo. Óbvio que a missão dele é específica dentro desse servo. Que ele vai salvar o mundo. Mas essa é a ideia. Deus o lembra, o Senhor dele o lembra, que a sua missão envolve rejeição, envolve oposição. E nisso ele é fortalecido. Porque ele sabe que as coisas estão andando segundo a vontade do seu Senhor. Como o seu Senhor planejou. Deu para entender? Deu para entender, Gustavo? Então ele não se frustra mais. Ele confia porque ele sabe que a palavra do Senhor está se cumprindo nele. Que o serviço dele envolve esse desgaste. Esse se dar, se doar e ao mesmo tempo ser alvo de contradição, ser alvo de oposição, que tanto desgasta a alma dele. Ok? Então vamos lá? Até aí tudo bem? Tudo bem aí? Então vamos lá, Débora. Olha aí. Mas agora o Senhor, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo. E aqui a ideia de servo envolve isso. Tanto que você vai ver isso, a Isabela Pires citou Isaías 53. Tanto que você vai ver isso de maneira muito mais clara no Isaías 53. Quando fala que ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, ele foi ultrajado, foi esmagado. Então a ideia do servo. O servo, o serviço dele envolve isso tudo. Isso é dito já aqui, mas em Isaías 53 fica mais claro ainda. Entendeu? Então vamos lá. Olha, continua. Aí veja, o Senhor me formou desde o ventre materno para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e reunir Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor, o meu Deus é a minha força.
Então a ideia aqui, meus irmãos, é que o seu esforço, que parece ter sido em vão, é exatamente a maneira, como a gente falou, que Deus determinou para trazer o seu povo em volta. Como é que esse servo vai trazer o povo de Israel de volta? Sofrendo por ele. Daí ao pesar da alma do servo. Olha como se encaixa. O servo começa a entender, por assim dizer, esse servo, que a maneira dele cumprir a missão final que o Senhor tinha dado a ele, que é trazer Israel de volta, é por meio do seu desgaste. É por isso que ele diz, eu me sinto desgastado. É porque justamente é assim que tem que acontecer para esse servo. É através do seu desgaste que ele trará Israel de volta. Que ele reunirá Jacó ao redor dele. Ele se dará, ele se gastará por eles. Então o servo começa a entender isso. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O Senhor Jesus Cristo, de quem o texto está falando de forma tão maravilhosa e verdadeira, ele é um padrão para nós. Certo? Embora a sua missão é singular, não é a nossa, né? É a missão dele morrer pelo mundo. Ok? Dar a sua alma pelos seus. Mas certamente nós nos identificamos com Cristo em muitas coisas. Tanto que Paulo disse que com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então há aspectos da pessoa e obra de Cristo com os quais nós nos identificamos e os quais são para nós um padrão. Ok? Está dando para entender? Essa ideia de, através do desgaste, do sofrimento, o servo aqui, especificamente, entender que é assim que Deus quer que ele cumpra a missão, deveria ser para nós e pode ser para mim e para você, uma doutrina, um ensino muito poderoso para te dar ânimo nas provações, e você entender que as suas provações, as provações que sobrevêm a você, são do propósito de Deus para você ser quem Deus te chamou para ser. Você não pode esquecer disso. Aquilo que você sofre é aquilo que Deus quer que você sofra para você ser quem Ele já te destinou a ser. Então não há nada em vão, não há nada por acaso. Tudo que nós sofremos na vida é Deus nos talhando como uma flecha que está sendo polida por meio do atrito, por meio do sofrimento. Deus está te fazendo aquilo que Ele deseja de você. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo vai compartilhar esse mesmo sofrimento com Cristo, porque ele é o servo de Cristo. É o servo do servo com S maior. Ele vai dizer que o Senhor permitiu a ele que passasse por tribulações. E nisso ele aprendeu a estar contente em toda a situação, porque ele foi talhado como servo, o Senhor dele. Ele foi preparado. E é isso que Deus faz conosco. Então você e eu temos que olhar para as dificuldades que nós temos, se nós somos crentes e seguimos o grande servo. Nós temos que olhar para as situações que Deus nos coloca de provação com esta ótica verdadeira, de que Deus está nos talhando, Ele está nos polindo para sermos aquilo que Ele nos destinou a ser. Então olhe as provações e os problemas pelos quais você passa e Deus colocou na sua vida dessa perspectiva correta. Não é ter prazer na provação em si, mas prazer naquilo que Deus faz em você por meio da provação. Por meio da provação. E você verá que nós ficaremos, pelo poder de Deus, mais dispostos a passar por provação. Se você entender isso, você estará mais disposto a passar por provação, mais disposto a resolver problemas, que as pessoas geralmente fogem deles. Mas você estará mais disposto a resolver porque você sabe que Deus está trabalhando em você, te aperfeiçoando por meio daquelas coisas. Então, quanto servo esse servo que é o nosso Senhor tem nos a ensinar? Vamos lá? Terminando aqui, ó. Essa é a última parte, versículo 6. O servo, então, é a salvação mundial. Está vendo que não pode ser Ciro? Não pode ser o próprio profeta Isaías, ou nenhum outro como ele, tinha que ser alguém superior. Não pode ser Israel como nação, porque ela está... E até porque, veja, não precisa nem ir muito longe não, né, no tempo. Veja Israel hoje. Veja Israel hoje. Olha para Israel como nação hoje. Veja se ele não consegue salvar eles mesmos.
da corrupção. Quanto mais os outros. Então, não pode ser nenhum desses. Porque esse servo é a salvação do mundo. Olha aí, versículo 6. Vamos ler juntos para terminar? Leiamos. Sim, diz ele, pouco é seres para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes para seres a minha salvação. Então veja, esse servo, o Senhor anima o servo dizendo que será pouco para ele realizar a tarefa de restaurar os remanescentes de Israel. Interessante o remanescente, né? Dos santos, dos salvos, dos eleitos dentro de Israel. Então, Deus não tem um compromisso com a etnia de Israel no sentido soteriológico. Ele tem um compromisso com o remanescente, os verdadeiros crentes dentro de Israel. O verdadeiro israelita que Paulo diz que não é circuncidado da carne, mas é no coração. É com esses que Deus tem um compromisso soteriológico. Não que Deus não tinha, em alguns momentos, na aliança de Deus, não tinha alguns aspectos em termos de civil, de prometer algo para a nação de Israel. Mas, soteriologicamente, no que concerne a salvação, Deus nunca disse que ia salvar a etnia israelita, mas o remanescente dentro de Israel. Mas a ideia é que pouco é para esse servo, ele é de tão grande importância, esse servo é tão maravilhoso, que pouco é dar o Senhor a ele a função de apenas salvar os remanescentes de Israel. Aí diz mais, aí veja o versículo de número 6, no final. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, meus irmãos, a gente já viu aqui, né, que não pode ser um profeta qualquer aqui, não pode ser Ciro, não pode ser a nação. Esse servo é alguém que vai salvar um mundo por meio da sua obra. Então, veja, perceba que o servo, ele não leva a salvação de Deus. Eu termino aqui a exposição. Esse servo, ele não leva a salvação de Deus. Ele é a salvação de Deus. Ele é a minha salvação, diz o Senhor. Olha aí, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Esse servo, ele não leva a salvação. Ele não leva a palavra de salvação. Pastores, por exemplo, ministros da palavra, levam a palavra de salvação, mas pastores não salvam. Eles não têm poder para salvar ninguém. Mas eles proclamam a palavra da salvação sobre o servo que é a salvação. Esse servo com S maiúsculo. Esse prometido, ele é a salvação de Deus. Veja que ele é muito maior do que qualquer outro. E nós sabemos onde todas essas profecias são cumpridas. Nós sabemos já mais do que Isaías pôde ver, né? Isaías não viu tudo. Ele falou de coisas que ele não sabia muito bem. Ele não sabia quem era o servo. Ele não sabia o nome dele. Ele não sabia como é que ele ia remir a Israel. Ele não sabia como ele ia alcançar os povos longínquos da terra. Nós sabemos tudo isso. Como nós somos mais privilegiados e como nós devemos honrar a Cristo muito mais do que Isaías honrou. E Isaías honrou. Mas como nós temos muito mais condições de fazermos isso, porque nós conhecemos mais. Nós já sabemos quem é o servo. Nós já vimos essas coisas todas cumpridas nele e por meio dele. Nós aprendemos aqui, irmãos, que Deus governa a salvação do seu povo desde o início. Lembra? Olha lá, o servo falando assim, desde o ventre materno, tu me separaste. A salvação do povo de Deus é planejada desde o início, desde a eternidade, com o nascimento do servo. Nada impedirá que Deus cumpra fielmente. Como ele cumpriu tudo que ele programou para o servo, ele vai cumprir tudo aquilo que ele deseja a nosso respeito. Aprendemos que Jesus de Nazaré é o Messias prometido e cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento que o anunciavam e a sua obra de redenção. Então, em Jesus Cristo, nós temos todas as coisas cumpridas, né? Ele, lembra que o escritor do Novo Testamento diz que ele é o Amém de Deus. Nele nós temos o Amém, o assim seja. Porque as profecias dele recebem o assim seja, o cumprimento. Então, ele é o assim seja de Deus. Ele é o Amém. Jesus de Nazaré é o Amém de Deus. É a nossa salvação. Cristo é o verdadeiro Israel, onde Deus, o Pai, é adorado perfeitamente. A gente tem visto isso aos domingos
de manhã. Nós não podemos adorar se nós não estivermos em Cristo. Você está perdendo seu tempo vindo à igreja. Meu irmão, você está perdendo seu tempo vindo à igreja. Para de vir na igreja. Eu vou te falar. Para de vir na igreja. Se você não está em Cristo, pare de vir à igreja. Porque você está perdendo seu tempo. E juízo maior virá sobre você. Se você não estiver em Cristo. Estar salvo é estar em Cristo. É conhecê-lo. É amá-lo e servi-lo. Pare de se enganar. Pare de se enganar. Pare de se enganar. Nós estamos lidando com coisas, meus irmãos, que são grandes demais para nós. Nós não temos ideia, às vezes, com o que nós estamos lidando. Ou você é de Cristo, ou você é inimigo dele. Ou você está em Cristo, ou não adianta eu e você estarmos aqui hoje, nem domingo que vem. Não venha. Não venha. Não venha. Não venha. Se você não estiver em Cristo, resolva estar nele. Peça a ele misericórdia. Diga a ele: Senhor, eu não tenho estado contigo. Eu não me entreguei ao Senhor. Até hoje eu vivo uma vida falsa. Até hoje eu estou me enganando e enganando os outros. Mas eu não engano o Senhor. Senhor, vem me salvar. Vem me fazer teu. E você será salvo. E o Senhor te ouvirá. Porque Ele tem prazer em fazer isso. Ele tem prazer em salvar. Só em Cristo, irmãos, nós adoramos verdadeiramente a Deus o Pai. Que Jesus Cristo, nós aprendemos, é o padrão dos santos, no zelo para com a obra de Deus e na confiança no Deus que recompensa. Nós sofremos quando muitas vezes nós passamos dificuldades fazendo a obra de Deus, mas Ele é o nosso padrão, Jesus Cristo. Ele também sofreu, mas jamais deixou de confiar em seu Pai, assim como nós confiamos em nosso Deus e em nosso Pai, o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. E por fim, que Cristo é o Salvador do mundo inteiro. Ele não é Salvador só de Israel, Ele é Salvador do mundo inteiro. Por isso Ele pode te salvar e pode me salvar. Aplicações eu tenho duas que eu queria destacar. Irmãos, o nosso desânimo surge de ouvir a nós mesmos e de nos basearmos em nossa autoavaliação. Pare de ouvir o seu coração, o que você acha, o que você pensa, como é que você imagina a situação que você está vivendo. Pare de ouvir e vá à palavra, vá à Bíblia, vá a Cristo. Deixe Cristo dizer para você o que é verdade, o que está acontecendo, e você terá paz. E o desânimo desaparecerá porque você tem confiado na palavra de Deus. Pare de ouvir o seu coração. Pare de ouvir o seu coração. Pare de ouvi-lo. E ouça Cristo. Ouça Cristo e a sua palavra. Peça ao Senhor que fale com você no seu coração através de sua palavra. E o seu desânimo será vencido. Por fim, como nós falamos, o antídoto para o desânimo é olhar para Deus. Não olhar para nós, nem para a nossa autoavaliação das coisas, de nós mesmos, do que nós vivemos, mas olharmos para Deus. Lembrarmos dos seus propósitos para conosco. Viver de acordo com a nossa vocação. Somos chamados a sermos santos e temos que nos dedicar e nos consagrar a isso pelo poder de Cristo. E assim nos redescobrir nele, nossa fonte de poder. Paulo vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, que Deus nos abençoe naquilo que nós aprendemos aqui nesta noite. Amém, irmãos.